Bom dia. Vamos estudar a Bíblia? Eu tenho um assunto aqui que tem me intrigado e eu até sonhei com isso. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu senti assim de Deus de trazer esse assunto para hoje. Então nós vamos falar sobre isso hoje. O tema é o templo e a igreja. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje, porque eu vejo que tem muita gente enganada em relação ao templo e a igreja. E para a gente tratar desse assunto, a gente precisa entender, primeiro, o que é templo? O que é igreja? Porque eu estava em casa analisando isso, pensando, orei, Senhor, me ajuda a falar desse tema, porque eu tenho visto muita gente hoje enganada, querendo separar o templo da igreja, né, dizendo que o templo é coisa do Velho Testamento e a igreja é do Novo Testamento. Mas nós vamos entender isso aqui agora, analisando isso. Então, primeira coisa, o que é templo? Veja aí: edifício construído no Monte Moriá, em Jerusalém, no qual estava centralizado o culto a Deus em Israel. Substituiu o tabernáculo. O primeiro templo foi construído por Salomão, mais ou menos em 959 a.C. Essa questão aqui sobre templo tem mais coisas, tá? Mas o nosso tempo não permite a gente ir mais adiante, mas eu vou deixar na descrição do grupo, tá? Lá na descrição do grupo, não, do canal, tá? No vídeo, você vai embaixo na descrição, você vai ver que tem uma nota falando sobre o templo. E agora vamos ver o que significa igreja. Igreja, grupo de seguidores de Cristo que se reúne em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudarem uns aos outros. Igreja é um grupo que se reúne no templo para adorar a Deus. Então vamos agora separar as coisas. Hoje, nos nossos dias, nós temos visto que muitos púlpitos têm estado, eu não coloquei nenhuma palavra sobre isso aqui, mas vou trazer uma palavra, conturbados com essa situação. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que quando o véu foi rasgado lá no santuário, quando Jesus foi à cruz, né? Quando ele inspirou dizendo: Pai, está tudo consumado, ele expira na cruz, ele morre, e o texto diz que o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Então tem muita gente entendendo que antes do véu ser rasgado, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, com temor e tremor, ele ia ali se balançando. Alguns dizem, e isso não tem na Bíblia, mas alguns dizem que eles usavam sinetes, sinos pendurados para se balançar, para fazer barulho, e quando parava o barulho, puxavam a corda e já estava morto. Beleza. Então tem gente achando que o Santo dos Santos, que era uma parte integrante do templo, que era a parte mais profunda do templo, que o Santo dos Santos acabou. Tem gente achando isso. E aí, o que acontece? Há hoje uma bagunça no meio, não vou dizer que é no meio da igreja, tá? Essa bagunça não é no meio da igreja, é no meio do povo, porque a igreja é outra coisa, tá? Povo é uma coisa, igreja é outra. Igreja, quem é igreja? Igreja são os salvos em Cristo Jesus. São pessoas que estão com o coração presos à palavra de Deus por amor. Não são pessoas que estão com os seus corações presos à palavra de Deus por temor, ou
gente tem que separar as coisas. O templo era o quê? Um edifício construído. Antes do templo havia um tabernáculo, que o tabernáculo era montado e desmontado. O povo estava andando do Egito para a Nova Jerusalém, e eles estavam caminhando, e onde eles paravam, eles montavam o tabernáculo, e ali acontecia cultos, adoração a Deus. Depois, Deus fez o quê? Deus queria um templo fixo. E quando Deus fala com Davi, Davi ajunta as ofertas lá em 1 Crônicas 29, e depois Deus disse que Davi não podia construir, porque as mãos dele eram mãos de sangue, e Deus dá a ordem a Salomão, para que Salomão construísse o templo. E aí, o templo era o quê? Físico. O povo ainda não era chamado de igreja, mas era o povo de Deus, que estava lá no santo lugar, né? E no átrio. As mulheres no átrio, os homens no santo lugar, e Deus no santo dos santos. Então, do santo lugar para o santo dos santos, só um sacerdote podia ir uma vez por ano, e era escolhido por sorte para entrar, e esse tinha que se purificar o ano todo para ele entrar no santo dos santos. Mas quando o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, o que aconteceu? Tem gente achando que o que aconteceu foi que Deus abriu a oportunidade de todos entrarem de qualquer forma, de qualquer maneira agora no Santo dos Santos. Nada. E a gente vai ver aqui que o Deus que estava no Santo dos Santos, lá no templo do Velho Testamento, é o mesmo Deus que está hoje no meio da igreja. Então tem muita gente fazendo confusão com essa passagem, mas eu quero te dizer uma coisa mais aqui. A mesma liberdade que Deus nos deu de entrar ao Santo dos Santos, Ele também fez o quê? Ele trouxe o Santo dos Santos até nós. Então veja que o negócio hoje é muito mais sério do que no passado. No passado só um homem era exposto a morrer, fulminado. E hoje todos somos expostos a morrer, fulminados. Todos somos sacerdotes, sacerdotisa. O primeiro texto que eu quero ler aqui hoje é Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Tem gente achando que Deus mudou. Peraí, 3,6 mesmo? Malaquias 3,6. Amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e me dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa virgem no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é um texto revelador. Tem gente que tem medo desse texto. Tem gente que fala: ah, não, esse texto é pesado. Olha, irmãos, pesado é ir para o inferno. A Bíblia não é pesada.
Pesado é a gente viver a vida na terra e depois descer para o inferno. Isso vai ser pesado. Então nós precisamos entender, Deus não mudou. A ordem que Ele deu lá é a mesma ordem que está valendo hoje. O próprio Jesus disse que não veio para abolir a lei. Tá? Então nós precisamos entender a palavra de Deus. E tem gente querendo achar que Deus, quando rasgou o véu do santuário de cima a baixo, Ele estava abrindo a porta para a bagunça. Não, pode fazer que está tudo bem, no dia do juízo eu te perdoo e você vai entrar no céu. Olha, irmãos, o Deus falou conosco aqui que Ele não muda, Ele é o mesmo. Então hoje, o que acontece? O Santo dos Santos está onde nós estamos. Não é só no templo, como era antigamente. Ficava lá no templo, o Santo dos Santos era a parte mais profunda do templo. E uma vez por ano entrava um sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus lá dentro. Hoje o sacrifício é dado onde nós estivermos. Não é só no culto na igreja. Eu estou na igreja, eu estou no Santo dos Santos. Tem gente que se derrete no Santo dos Santos, na igreja, se derrete, e depois quando ele vai lá fora, ele se prostitui, ele rouba, ele fala mal dos outros, ele faz um monte de coisa. Então o Santo dos Santos continua o mesmo. Você pode dizer, diga assim, o Santo dos Santos continua o mesmo. Não mudou nada. Então hoje, quando a gente fala de igreja, as pessoas apontam para o prédio. Aquela igreja. Não, a igreja não é um prédio. A igreja é o povo que se reúne dentro daquele prédio. Então está uma confusão na cabeça das pessoas. O que é templo? Se escrever hoje, chegar na frente de uma igreja e colocar uma placa, templo, né? Templo de nova vida. As pessoas vão falar o quê? Ué, voltou o judaísmo? Ih, estranho. A igreja se reúne no templo. O templo é um espaço físico que a igreja se reúne. Que pode ser um templo construído de alvenaria, ou pode ser de madeira, pode ser uma tenda de plástico, uma tenda de couro, pode ser o que for. É um templo, um lugar de adoração a Deus. Então, as pessoas estão fazendo confusão hoje e achando que hoje o Santo dos Santos está aberto e pode fazer qualquer coisa. Não, ali está tranquilo, né? Quem manda sou eu. Tem gente achando que a igreja é dele, a igreja é de Jesus. E o Santo dos Santos está conosco em todos os lugares que nós andarmos. E eu quero ler mais aqui alguns textos. Efésios capítulo 1, versículo 22. Esse texto vai falar sobre a igreja. Efésios 1, 22. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Aqui esse texto fala sobre os crentes, o povo de Deus, e nós precisamos também separar isso, porque quando nós olhamos para um templo cheio de pessoas, nós dizemos assim: ali está a igreja. Mas a igreja está no meio do povo. Você pode chegar num local e você olhar assim, um local lotado de pessoas, milhares de pessoas, e de repente você olha ali e você vai dizer: ali está a igreja, olha como a igreja está cheia. Nada disso. Pode ser, e como diz um amigo meu, pode ser e pode não é. Pode não ser. Porque igreja são as pessoas que estão salvas,
são as pessoas que não negociam a verdade, que é Cristo, são as pessoas que, quando elas estão no meio do povo, mas elas não se misturam com as ações do povo, porque elas amam a Deus, não é porque elas têm medo de Deus, é porque elas amam a Deus e elas não querem trazer tristeza ao coração de Deus. Essa é a igreja. A igreja não é aquela que teme, não, se eu fizer isso, meu Deus, vai trovejar, vai jogar um relâmpago em cima de mim, vai me cortar no meio. Isso não é a igreja. A igreja é aquele povo que ama a Deus, que fala, eu não vou pecar porque eu amo meu Deus. Essa é a igreja. Então tem gente aí confundindo as coisas. E a gente precisa colocar os pingos nos is. O templo era o local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Era? Quem se reunia no templo? O povo de Deus, que hoje é denominado igreja. Então é o mesmo povo que adora a Deus, que segue a Deus, que observa as suas palavras e ama a palavra de Deus. Aí eu quero com você agora Provérbios capítulo 15, o versículo 3. Será que Deus está preso no templo? Será que Deus está lá no Santo dos Santos, do templo antigo? Ele está preso lá no cantinho, lá no Santo dos Santos? Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quem são os maus e quem são os bons? Nós não sabemos. Eu não sei identificar quem é mau e quem é bom. E às vezes eu posso cometer uma injustiça, chamar o mal de bom e chamar o bom de mal. Mas Deus, que conhece os corações, conhece os pensamentos, Ele sabe quem são os maus e quem são os bons. E Ele sabe muito bem onde os bons e onde os maus estão. Sabe por quê? Veja aí. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, irmãos, essa concepção que as pessoas têm do templo antigo, de um Deus que ficava lá, esperando uma vez por ano um sacerdote representante do povo oferecer sacrifício, holocaustos para ele. Esse Deus hoje vive no nosso meio. Onde você está, Deus está. Onde você está, o Senhor está com o seu Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos não era o espaço. O Santo dos Santos era Deus, era a presença do Senhor. O sumo sacerdote, quando ele entrava lá, ele não entrava temendo aquele quadrado, aquele espaço. Se eu entrar nesse lugar, eu vou ser fulminado. Não, ele estava temendo a presença de Deus. Então você e eu precisamos temer a presença de Deus. É a presença de Deus que vai mover as nossas vidas. Aí eu quero levar você agora, Mateus 28, 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos ler o 18, para a gente pegar o contexto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Preste atenção aqui a parte B do versículo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando o véu do santuário foi rasgado, ele foi rasgado para que Jesus pudesse estar conosco todos os dias.
que era escolhido entrava, ele se preparava para entrar no Santo dos Santos, e ele se preparava o ano inteiro para entrar uma vez. E nós que estamos no Santo dos Santos, porque Jesus está conosco todos os dias, nós precisamos estar preparados todos os dias. Então a coisa hoje é mais séria. Tem gente, mas era o tempo da lei era brabo, Deus fulminava, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, mas nós estamos no tempo da graça, e está achando que graça é gracinha. Tem gente achando que graça é gracinha. Não, graça não é gracinha. Deus não vai fazer gracinha com você. Então não se engane. No tempo da graça também tem lei, porque a lei de Deus não foi abolida. A coisa é séria. Tem gente brincando. Tem gente que vai para trás do púlpito, mas tem amante. Coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria. Deus não está de brincadeira com ninguém, irmãos. Então hoje a gente vê muitas coisas, pessoas falando na igreja, muitos maus testemunhos. E aí as pessoas falam, não, mas hoje nós estamos na graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ananias e Safira foram fulminados na lei ou na graça? Foi na graça que eles foram fulminados. Isso é, está na minha Bíblia. Pode ser que não esteja na Bíblia alguma, né? Mas na minha está. Na nossa aqui, né? Todo mundo aqui falou que foi na graça, então porque está na sua Bíblia também. Então, irmãos, não se engane. A Bíblia diz de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Não tem como você semear a semente de tomate, né, e ficar esperando nascer abóbora. Você vai ficar lá o resto da sua vida sentado lá esperando, ele vai nascer a abobreira bonita ali. Você plantou abóbora? Plantou tomate, vai colher tomate. Demais, vai colher um tomatão, ó, bonitão, bem vermelho, bem bonitão. Cuidado. Outro texto, para mostrar que o tempo está onde nós estamos, né? O tempo não, a presença de Deus, o Santo dos Santos está onde nós estamos. João 14, 16. Jesus aqui estava se despedindo dos seus discípulos, estava voltando para os céus. Os discípulos estavam ali em desespero, porque não é para menos, né? Jesus estava com eles, eles estavam vendo Jesus trabalhando todos os dias, milagres acontecendo, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, né? A palavra sendo pregada, pessoas edificadas na palavra, pessoas sendo salvas. Então agora Jesus se despede. Mas veja só a despedida de Jesus. Eu não vou ler do 1 ao 14, ao 15, você lê em casa, mas nós vamos ler do 16 em diante. Veja só. Os discípulos estavam no desespero, mas ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Lá no Velho Testamento era uma vez por ano que um representante do povo entrava para oferecer sacrifício, mas aqui o que acontece? O Espírito Santo estará conosco quando? Vou ler de novo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso é, nós temos oportunidade de oferecer sacrifícios a Deus todos os dias. Não é uma vez por ano.
da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós quem? Quem é esse vós aqui? A igreja. O mundo não pode, isso é, quem não tem a revelação de Cristo, quem não recebeu Jesus, quem não ama Jesus, nós vamos ver nesse texto ele falando sobre isso, quem não ama Jesus, não vai ver o Espírito Santo, não vai ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque é do mundo. Então tem gente que está dentro da igreja, mas não é igreja, é mundo. E não recebe revelação, por quê? Porque é mundo, coração é mundano. E se o coração é mundano, não vai receber nada da parte de Deus. Aí, vamos voltar? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Para quem? Igreja. Aí, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Olha, o mundo vai morrer, mas a igreja vai viver. Essa é a palavra de Cristo para nós. Se você é mudo, o seu coração é pecaminoso, se você ainda não se encontrou com Jesus, faça isso agora. Verso 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Lembra do Pai que estava lá no templo, no Santo dos Santos? Jesus disse que nós estaremos nele também. Isso é, o Santo dos Santos está presente onde nós estivermos. Não é só na igreja, não é só no culto. Estou adorando, estou adorando, mas quando você está brincando, quando você está jogando bola, quando você está na praia, quando você está fazendo suas atividades normais, trabalho, você acha que Deus te abandonou ali? Aí eu não vou não, é o seu trabalho, eu não entro no trabalho. Você está brincando, eu não entro na brincadeira. Você está, sei lá, se divertindo, está no cinema, eu não entro no cinema. Deus está em todo lugar. Então se ligue. Verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O Santo dos Santos era o quê? Era uma parte do templo, ela era exposta ao coração humano. O coração tinha que ir até o Santo dos Santos, e hoje o Santo dos Santos veio aos nossos corações. É diferente. Então hoje a santidade tem que ser maior do que a santidade do Velho Testamento. Mas o povo está fazendo confusão. Tem um monte de brincadeira por aí, achando que, não, agora estamos na graça. Vai, cuidado, fica ligado aí, senão você pode cair. Verso 23, 24, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dar como o mundo a dá, ou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós.
se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, gente, tem muita gente enganada achando que o Santo dos Santos era somente uma parte integrante do templo, que quando o templo foi destruído, o Santo dos Santos foi destruído. Engano de Satanás, porque o templo foi destruído, Satanás achou que agora eu destruí o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença de Deus. O Santo dos Santos é a presença de Deus. Hoje o Santo dos Santos está em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos ficar atentos, porque Jesus está voltando. Eu tenho só um texto. Para você crer que você é hoje sacerdote, sacerdotisa. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja, você e eu somos sacerdotes, tá? Então o sacerdócio não acabou. Tem gente que achando, o véu rasgou, o sacerdócio acabou. Nada, o sacerdócio continua. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, e nós precisamos oferecer para Ele holocausto, sacrifício todos os dias. Mas aí, hoje, a gente vai queimar um bezerro, né, uma ovelha? Não, porque esse sacrifício Jesus fez na cruz por nós. Ele derramou o seu sangue. Mas o nosso sacrifício é o quê? Obedecer a palavra de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então nós temos que fazer isso. E então não brinque, não ache que a graça de Deus é gracinha para você, porque Deus não está brincando com ninguém. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que fale sempre conosco, derrame da Tua graça em nossas vidas, que os nossos corações, Senhor, possam ser corações adoradores, que venha Te adorar, que venha, Senhor, obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, como diz Jesus em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pai, que nós possamos amar os mandamentos, que nós possamos buscar o Senhor, que venhamos louvar o Teu nome, que venhamos engrandecer o Teu nome na terra, Senhor. Pai, agora peço a Ti que venha nos despedir em paz deste lugar, que a Tua graça seja conosco, que o Senhor possa derramar do Teu poder, da Tua graça, Tua unção sobre os nossos corações. Bendizemos o Teu nome e oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor, que ama os mandamentos do Senhor, que ama o Senhor, diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente.